o significado do ser existencial. Então, nós entramos agora aí no capítulo 2, tá? Terminamos o capítulo 1, e ele tem esse conteúdo aí, né? Os objetivos da vida humana, os conflitos pessoais, mitos, ilusão e realidade. E aí tem algumas perguntinhas, né? Para a gente degustar, quem for conviver com o livro essas semanas, procurar aprofundar. Qual é o grau de consciência que nós temos do objetivo da nossa vida? Será que a gente lembra que a nossa vida tem um objetivo e temos consciência desse objetivo? As situações que nós chamamos de conflito, quer dizer, nós temos uma visão de mundo, os companheiros têm outra, nós temos uma resposta às situações existenciais, o ente querido tem outra, e isso vai se configurando como conflito, né? Como é que eu leio esses conflitos? Será que existem leituras diferentes dos conflitos? E, assim, quanto de realidade a gente vive e quanto a gente é apegado a alguma fantasia de como a família deve ser, por exemplo, de como o trabalho tem que acontecer, do que a casa espírita representa, do que o companheiro da casa espírita tem que demonstrar, e qual é a nossa relação com a realidade, né? Se a gente está entendendo bem, se a gente está em conflito com a realidade, se a gente está sempre numa expectativa de uma realidade fantasiosa. Enfim, é esse o capítulo de consolidar em nós o significado do ser existencial. Vamos passar? Como viver segundo o objetivo da vida. Aí vou deixar para quem quiser, né, dar algum depoimento ou comentar se em algum momento questionou, né? Qual o objetivo da minha vida, qual o objetivo dessa situação na minha vida, qual o objetivo dessa doença, dessa separação. A companheira falou agora da mãezinha com Alzheimer. Qual o objetivo de eu ter esse quadro na minha programação, né? De conviver com essa pessoa querida que, de repente, pode não se lembrar de mim, né? O que é que... em que direção eu estou aplicando os meus esforços, né? É de um jeito que me estimula, é de um jeito que me cansa? Então, objetivo da vida, será que a gente está consciente? Alguma coisa abala essa consciência, alguma coisa estimula essa consciência? E, mais uma vez, a ideia de enfrentar os problemas, né? Os perigos, como alguém lembrou aí no início, encarando como desafio. Alguém quer falar? Eu lembrei agora de uma história, Luzia, que diz o seguinte: um homem, ele ia visitar a esposa dele no hospital, numa clínica de repouso, e ela estava toda semana, todos os dias ele ia visitá-la. E aí, um amigo falou assim: mas você vai lá visitá-la, ela não sabe nem quem você é, e você vai todo dia lá. Aí ele disse assim para o amigo, falou assim: ela não sabe, mas eu sei quem ela é. Eu achei isso uma lição de vida fantástica, né? Aí me lembrei agora dessa situação que nossa querida irmãzinha aí levantou. Me lembrei dessa história. Isso, a gente olhando do ponto de vista material, mesmo sendo materialista, é possível superar essa situação com esse entendimento, né? Ela não lembra, mas eu lembro. Se nós colocarmos isso do ponto de vista espiritual, então isso amplia enormemente, né?
Exatamente. Tem um filme argentino, uma gracinha de filme que chama O Filho da Noiva. Eu não Não vi, sei não. se alguém Netflix? viu. Netflix? Não sei se está na Netflix. Olha, eu ainda tenho meus DVDs aqui, sabe? Essa é boa. E não me desfaço dos meus Não. DVDs. Mas Então, deve tem ter no coisas YouTube. preciosas aqui. Chama O Filho da Noiva. É um filme argentino. Justamente, a senhora estava com Alzheimer, estava só que ela não tinha assim, um esquecimento absoluto, né? É aquela coisa que vai e volta. E o pai visitava todos os dias, levava flores, e, de repente, ele se deu conta de que o maior sonho da vida dela era ter se casado com ele. Eles nunca se casaram, não tiveram a cerimônia do casamento. Então, eles acabam fazendo a cerimônia do casamento na clínica onde ela ficava. É muito bonito, muito comovente. Mostrando o quê? Que o que está com Alzheimer, o espírito está lá, ele está presente, ele está ligado, ele tem todas as memórias. O problema é o cérebro, né? É como você ter um grande violinista, mas o violino dele está quebrado, ele não consegue fazer música. Então, essa visão, né, precisa ser um estímulo para que a gente saia da situação, né, sem perturbação, em direção à felicidade a qual a gente está destinado. Né? Mais alguém quer comentar sobre o objetivo da vida? Da sua vida? Já entendeu? Não tem dúvida? Esse segundo parágrafo tem tudo a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver a pergunta. Lutar sem fadigas, exaustivos, o conquistar-se, superando-se quanto possível, enfrentar desafios com alegria e compreendendo que são os degraus de ascensão. É exatamente isso que eu penso. Pode fazer um quadrinho e botar na cabeceira, né? Sim. Todo dia eu penso Porque a gente vai assim, num certo momento da vida, o objetivo é se formar, o objetivo é se casar, o objetivo é ter filhos, o objetivo é prosperar na profissão. E o objetivo da vida é muito mais do que tudo isso. Né? Exatamente. E aí, naquele momento em que os filhos, né, são adultos, você já se aposentou, parece que a vida não tem mais objetivo. É muito bom a gente lembrar que o objetivo da vida vai além, né, dessas questões do cotidiano. Vamos passar ao próximo? Vamos. Okay. E nessa visão, né, nesse entendimento, o que significa conflito? Vocês disseram que tinha um conflito. Pensa no conflito aí. Pensa no conflito aí. Né? Conflito, ele realmente, principalmente em família, não é, nos traz tristeza, não é, nos traz cansaço, nos traz desamor, desafeto, traz raiva, desânimo. Desânimo. Se transformam em complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento, né? Principalmente se a gente ficar preso ao conflito. Você sabe, eu estou me lembrando agora de histórias, não sei por quê. Me lembrei da história. Vamos de história. Tinha uma história que uma moça queria se livrar da sogra, não suportava a sogra, então foi pedir um veneninho. Isso é uma história, hein, gente? Não é verdade, não, mas cabe. Foi pedir um veneninho ali a um senhor, né, da região, que dominava, conhecia os mistérios, os segredos da vida. Então, ele falou assim, olha, você vai dar esse chazinho todo dia para ela,
que um dia você vai conseguir o seu objetivo. Tá. Ela, então, começou todo dia a ir lá visitar a sogra e dava aquele chazinho. Aí, quando chegou a época que ela estava perto do desenlace dela, ela começou a ficar apavorada porque ela desenvolveu um sentimento de amor pela sogra durante todo esse período que ela ia lá levar o veneninho. E aí, a conclusão da história, né? Claro que ela não morreu, que era um chá simples que o indiana essa história. Conhece, né? Indicou, porque ele sabia fez que isso aconteceria. ele fez uma interferência, né, na situação de conflito. Então, nós podemos fazer uma interferência nas nossas áreas de conflito. Ao invés de repetir o mesmo comportamento que vai gerar sempre o mesmo conflito, passar a funcionar diferente, né? Tem aquela frase de almanaque do Gandhi aí, sendo a diferença que a gente quer ver, não só no mundo, mas naquela relação em particular, né? Sim, perfeito. Então, o significado do conflito é mais conflito é um empreendimento de ascensão, né? É um desafio ao crescimento, é um desafio, inclusive, à criatividade, porque essa história de transformar um pedido de veneno numa oferta de chá é o quê? Uma criatividade, uma invenção. Né? Pode passar, meu bem. Aceitar os indivíduos como são, isso eliminando a hipótese de que são perfeitos, né? Deuses, semideuses. Eu coloco essa questão muito na nossa relação com os pais, porque nós podemos envelhecer no corpo, mas quando nós pensamos nos pais, muitas vezes a gente pensa em seres que sabiam tudo, então o mal que nos tenham feito fizeram de propósito, sabendo o que estavam fazendo, não é? A gente, às vezes, tem essa cobrança para os companheiros da casa espírita, para os médiuns, para os dirigentes da casa espírita. Eles não podem nunca estar impacientes, eles não podem nunca tomar uma decisão equivocada, eles têm que ser perfeitos, Divaldo tem que ser perfeito, Chico Xavier tem que ser perfeito. Então, vale, né, como para a gente esse balanço, se a gente está mitificando pessoas, situações, porque isso vai levar a uma fragilização da nossa estrutura psíquica, né? A gente já teve desilusão com algum mito? Eu lembrei, Luzia, do Papa Francisco, que ele fez uma atitude assim brusca com uma fiel, né, que ficou insistindo para pegar a mão dele, e ele fez um negócio assim, e aquilo ali caiu na mídia, nossa, quase lincharam o pobre do Papa. Foi muita crítica que ele foi vítima. Quer dizer, a pessoa às vezes está num momento, às vezes levou até um susto, né? Pode ter levado até um susto assim com da pessoa. Então, assim, mas olha, eu fui católica antes de ser espírita. Existe uma coisa na doutrina católica que diz que o Papa é infalível todas as vezes que ele está representando a divindade. Como ele está representando a divindade sempre, o católico sempre espera que o Papa não seja uma criatura humana e que tenha uma percepção acima, como se ele fosse um médium sempre ligado. É por isso, porque eles esperam uma perfectibilidade que é impossível num pobre ser humano, ainda mais um ser humano tão humano no caso quanto o aí, Francisco. Né? No Mas caso aí, a própria doutrina propõe isso, né? Mas, e no espiritismo, será que eu cobro do dirigente, não é? Do presidente, do palestrante? Isso para isso. A gente transfere e faz exatamente isso. A criatura não pode nem errar. Se ela errar, está lascada. Como se fosse um espírito perfeito. E não é.
Agora, a pessoa errar e reconhecer que errou é meritoso, porque ela vai fazer diferente depois. Né? Agora, você vê, às vezes, dentro da própria casa ou no movimento, as pessoas receberem aquele pensado, mas quando vai falar com o próximo do lado, nossa, fala de uma maneira horrível, triste. Mas, assim, sempre se coloca, né, aqui no caso de mito, né, de estar mitificando, a gente tem muita admiração pelas figuras, né, fundamentais das casas espíritas, da doutrina espírita. Não vou citar nenhum nome, mas seja qual for o nome, né, que você tiver em mente, com certeza não se tratava de um ser perfeito, né? É possível encontrar falhas, né? Estar num dia de impaciência, aderir a uma corrente de pensamento que se mostra depois equivocada. A gente não pode cobrar perfeição de ninguém, né? Isso é transformar Luzia, o ser humano no mito. Fala. A mentora espiritual do nosso grupo espírita, ela falou que o dia que você entrar numa casa espírita e não tiver problema nenhum, você entra por uma porta e saia pela outra. Que aqui pode ser tudo menos uma casa espírita. Exatamente. Então, assim, eu ouvi muitas vezes as pessoas, né? Desculpem aí a participação da minha cachorrinha. Faz parte. Faz parte, não tenho como silenciá-la. Vou silenciar quando estiver ouvindo vocês. Mas eu vi as pessoas falando, né? O altivo não tem paciência comigo, o altivo deixou aquela pessoa que não tinha condições de fazer tal trabalho. É assim, como se o altivo fosse não sei quem, né? Um ser perfeito, porque mitifica o médium, mitifica o presidente, mitifica o palestrante, né? Podemos seguir? Alguém quer falar sobre mito? Sim. As pessoas têm necessidade, né? Tem uma necessidade de mito, de líderes que elas possam mitificar. Até mesmo, Luzia, isso é verdadeiro, hein, gente? Não é história, não. Uma amiga minha veio almoçar aqui em casa e comentou que ela trabalhava num local que atendia segurado e um colega dela, espírita, disse para ela que naquele dia ela ia participar da reunião, não sei se era desobsessão ou se era atendimento espiritual. Só que essa pessoa começou a tratar mal os segurados, não dá atenção. Aí ela vira para ele e fala, mas é assim que você vai atender os espíritos na mesa mediúnica? Eu disse, não, mas lá é diferente. Aí ela disse, não tem nada de diferente. A única coisa que é diferente é que ele está desencarnado. Só isso. Então, a gente tem esse hábito de fazer isso. E me chamou muita atenção esse tipo de coisa. Eu acho que é um tipo de cobrança que a gente não deve ter, nem em relação a gente mesmo, nem em relação ao outro, né? O mais adequado seria dizer, olha, vai lá no cantinho, faz uma prece, se reequilibra, não é? Mas eu, quando comecei a dirigir, eu xingava a beça no volante, né? Xingava que era um horror. Eu acho que as pessoas, quanto mais nervosas, mais elas xingam, né? E a minha filha, que tinha, sei lá, 7, 8 anos, falou assim, mãe, você nem parece que é espírita. Né? Quer dizer, posso contar uma coisa gozada? Xinga. Mas, Luzia, só um instantinho. Espírita é alguém que mas eu acho que quando a companheira falou isso para ele, despertou nele o que ele estava fazendo, que ele não estava percebendo. Porque se ela fizesse uma prece, ele não ia entender ainda. Porque ele estava sob domínio de achar que ele podia fazer... Não, ela certamente fez isso. Ela não fez em frente ao público, né? Porque eu só conheço a pessoa. Porque, assim, mas que a gente tem que tratar todos iguais, temos que tratar. Eu posso contar uma coisa interessante? Oi, eu posso contar uma coisa interessante? Conta. Acho que todo mundo conhece Leila Leonardos, né? Que é lá do André Luiz.
e foi para Brasília da tem FEB. isso, não. A Leila simplesmente mandou desligar a buzina do carro dela, porque ela disse que ela ia perder a encarnação. O carro dela não tinha buzina. Oh, interessante. Pois é. Olha, eu consegui não ter vontade de buzinar. Com algum esforço, dá para Já fazer. melhorou, né, Luzia? Vamos seguir um pouquinho? Vamos. Quanto tempo a gente tem, por favor? 3 minutos, 4 minutos? Não, Nós temos até 4 horas. até 4. Então, Até 4 você dá aí uma... uma... Porque assim, eu não, embora eu faça uma programação, eu prefiro que a gente deguste do que a gente saia com o pé no acelerador. O que a gente não conversar hoje, conversaremos da próxima vez, sem problema, tá? Então, aqui a gente chegou no capítulo 3, né, que trata dos fatores de insegurança. Não é? Como que nós lidamos com a insegurança, com o medo, com a incerteza? A gente, desde a infância, que a gente elabora mecanismos para estar em segurança, para buscar a segurança. E Joana dividiu aí em alguns subitens, né? Por exemplo, uma coisa que a gente faz é postergar, enfrentar aquilo que nos assusta. Né? Então, eu preciso fazer um exame, não vou fazer agora, não. Eu preciso fazer um procedimento, não sei não, depois eu vou. Né? Eu preciso aprender alguma coisa, deixa para outro momento. Né? Preciso enfrentar o medo, sei lá, de sair, de andar de elevador, de me relacionar, enfim, deixa para depois, deixa para outro dia, deixa para outra hora. Né? Isso é um mecanismo de defesa, é uma manifestação de insegurança, o comportamento de postergar. Né? A outra coisa que a gente faz, né, por medo também, é mentir. Né? Desde que a gente é criança, né, que emplaca os funcionamentos desse assim, não é? A mãe vê lá alguma coisa suja, quebrada, quem foi? Foi o irmão, foi o cachorro, foi o vento. Né? E a outra coisa que a gente faz também por insegurança é ser controlador, possessivo, né? Porque tem medo de perder o amor. Então, aprender a amar com liberdade é um exercício de vencer o medo. Será que isso é possível? Né? E é outro medo que a gente tem, é o medo de não ser aceito. Então, toma 1000 providências para evitar a rejeição. Tem gente que não fala nada, que não abre a boca, né? Que se esconde lá no cantinho, no fundinho da sala, porque tem muito medo de não ser aceito, de abrir a boca e falar bobagem, de se apresentar para algum trabalho e não ser capaz. Então, essa conversa agora, né, sobre o conflito, né, o desafio do medo da insegurança. Vamos lá ver. Falar? Pode? Eu acho que esse medo de se apresentar, de errar e ficar no cantinho, ele é baseado em orgulho e vaidade. Na real, a pessoa não se expõe para não ser criticada. Um problema inverso, né? Mas, assim, Carmen, é difícil estar dentro de cada um para saber o que se passa, né? Pois é. E as coisas não são tão assim em caixinhas rotuladas, né? Um pouco misturado. Cristina, volta um slide aí. Enfrentar ou postergar. Isso. Então, assim, eu posso dizer que tal pessoa age assim ou assado por vaidade? Posso afirmar com toda certeza, porque não tem ser humano encarnado que não tenha vaidade. Né? Essa vaidade pode se manifestar por uma hiperexposição ou pode se manifestar por um retraimento.
A questão não é eu saber o que acontece com o outro, eu saber o que acontece comigo, né? Porque eu sou o meu território de poder. Então, vamos lá. Enfrentar ou postergar? Qual é a melhor solução para enfrentar os problemas? Enfrentando. Luzia, quando eu era mais jovem, na mocidade espírita, eu sou baixinha, né? Eu sempre ficava lá atrás para ninguém me ver. Porque na hora que eu pedi para fazer a prece, eu me escondia atrás dos altinhos da frente. Até que um dia o presidente da Casa Espírita fez uma aula tão bonita de prece que eu fui a primeira a levantar o dedinho para fazer a prece. Aí eu vi a coragem que eu tinha, né? A coragem que eu tinha que ter para tirar. E aí eu até quero aproveitar esse momento para dizer à Nádia que foi muito lindo o trabalho dela da prece. Muito lindo. Ela tá me escutando? Então, assim... Obrigada, Hilda. Um beijo. Obrigada, querida. Então, assim, durante um tempo você postergou desafiar o seu medo e fazer a prece. Isso. E qual era o medo? O medo de ser rejetada por ser baixinha. Que eu tinha, que não é por ser baixinha, porque eu não sabia que palavra que eu iria usar. Eu não sabia. Mas era você de 17 anos. Isso à sua estatura. Né? Você relacionou muito isso à sua estatura. Então, eu acho que passava por um medo de rejeição também. Mas o importante é que você superou, né? Que você venceu. Sim. Então, a melhor solução para enfrentar os problemas é enfrentar, resolver, evitar as atitudes que os postergam, porque eles vão voltar mais complicados, né? Isso é a consequência. O que não é feito hoje, amanhã estará, por certo, mais difícil de ser conseguido, porque as complicações vão se somando, né? Então, eu tenho uma agenda cheia de coisa postergada, né? Cheinha. Precisamos todos estar atentos a isso, né? Necessidade da mentira. A gente se desculpa, né? Como diz a Joana ali. Falar a verdade é algo que pode trazer realmente complicações, né? É algo que pode causar realmente uma turbulência, mas está tudo bem definido ali na primeira frase. Alguém pode ler? Necessidade da mentira é o texto? A verdade, isso. A verdade deve ser ministrada com naturalidade, suavemente, sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseada, sem perder a força do seu conteúdo. O mentiroso desculpa-se, incidindo no erro e acusando as demais pessoas, que parecem não o entender, fugindo à responsabilidade das suas informações alteradas. Uma disciplina e vigilância rígida na arte de falar, procurando repetir o que ouviu como escutou, o que viu conforme ocorreu, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto e não corresponde à legitimidade do fato, são de vital importância para o encontro com a realidade. Pois é. Lembra aquele ditado popular, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Todo mundo já fez aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Realmente a gente tem uma tendência, não é? A exagerar, a omitir, né? E realmente por medo, não é? Medo das consequências de dizer a verdade. Muitas vezes a gente pode, né, se evadir desse compromisso. Mas essa deve ser uma busca, né? Me lembrei de um outro filme bonitinho que, com certeza, esse muita gente viu, que é
Meu Deus, espera aí. A do rapaz do cego, que o Roberto De Niro faz um cego. Perfume de mulher. Perfume, é. Perfume de mulher. Não é Roberto De Então, Niro, não. É Al sim, Pacino. Al Pacino. Eu confundo os dois. É. Eu confundo os dois. Então, assim, aconteceu lá uma situação, né? E o rapaz testemunhou aquela situação, o erro lá dos colegas, né? E ele ficou dividido entre falar a verdade e a sensação de ser dedo duro, né? De entregar os colegas, né? Ficou lá dividido, lá aquele conflito, até que, né, surge aquele personagem, né, meio agressivo, meio que fala a verdade. Olha, a verdade é essa, foi isso que aconteceu, e essa verdade precisa aparecer. A gente está aí, não é, com uma proposta no dia a dia, né, de ser verdadeiro, mas de forma natural, de forma suave, sem ser agressivo, sem ser crítico do outro, né? Sem ser sensacionalista, enfim, mas também evitando distorcer, modificar a realidade para atender a qualquer objetivo que seja, né? Uhum. E assim, a gente, como é muito jovem, né, já deve ter mentido um pouquinho pela vida fora. Né? Luzia, você me ouve? Sim. O Saulo está participando através do chat. Eu acho, agora me dei conta de que você está fazendo pelo celular e pode não estar acompanhando pelo chat. Como nós estamos quase terminando o tempo, talvez fosse interessante você conversar com ele sobre as perguntas que ele tem. Não sei se haverá tempo para todas as perguntas, mas eu indago se você gostaria que ele próprio apresentasse ou que eu lesse alguma coisa assim. Como é que você prefere? Como você preferirem. Então, Saulo, como é que você prefere? Eu quero acolher. Eu prefiro que a Nádia leia. Tá então, bem. leia, Nádia. Então, vamos lá. A primeira pergunta do Saulo, Luzia, é se você considera que os problemas de relacionamento são antes oportunidades de reconciliação do que problemas. Eu vou ler a seguinte. Há perigo, ele diz, creio sim, mas todos os desafios da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento, disseram Joana de Ângeles e Luzia. Ele tem outras aqui, talvez seja interessante você agora responder essas. O que acontece? Esse livro todo tem esse objetivo, que a gente possa transformar tudo aquilo que a gente chama de dor, de problema, de conflito, de sofrimento, que a gente possa encarar tudo isso como desafio e encontrar a solução. O Saulo está no centro do objetivo de Joana. Não é? A Luzia aqui é alto-falante. Né? Essas ideias são de Joana de Ângeles. E você está realmente, os conflitos de relacionamento, quanto eu posso considerar que eu cresci muito nessa encarnação, já de 70 anos, com os conflitos familiares. Por quê? Porque a família não deixa você se acomodar no seu esqueminha. Ali não dá certo por isso, ali não dá certo por aquilo, aí você tem que mudar a maneira como você se relaciona, e para mudar precisa aprender visões diferentes, colocações diferentes. Então, a pergunta do Saulo, na verdade, é uma síntese do objetivo desse estudo, né? Que a gente possa encarar os problemas, os sofrimentos, os conflitos, as doenças, tudo como desafio e encontrar a solução, ajudado pela doutrina espírita, claro, enriquecido com a visão psicológica que Joana traz e com o nosso esforço pessoal.
Isso. Tá bom? Luzia, ele faz aqui 2 observações e mais uma pergunta. Eu vou ler as observações, vou ler as 3 postagens do Saulo e aí você comenta, tá bem? Sim. São 2 observações. A primeira, creio que o contato constante na modalidade estudo, principalmente com a doutrina espírita, torna impossível não saber que objetivos tem a vida. A outra observação, é impossível sabermos o que podemos esperar dos semelhantes a ponto de ser lógico nada esperarmos deles e agirmos com amor mesmo quando de atos negativos deles. Ele colocou isso aqui também sob uma forma de pergunta e uma outra. Há risco de se confundir postergação medrosa com cautela, hein, Luzia? Olha, peraí. O saber tem 2 momentos, né? Tem o saber intelectual. Então, por exemplo, eu vou aprender a dirigir. Vou ler os manuais, o instrutor vai me ensinar a conduzir o carro. Eu já sei dirigir? Ainda não, né? Eu vou sair com o carro na rua, o carro vai morrer, vai engasgar, eu vou jogar seta para o lado errado, algumas pessoas vão passar por mim, vão me xingar, vão, né? Até que chego, e eu fico ali tenso, prestando atenção, transpirando, até que chega uma hora em que eu realmente sei dirigir. Nem penso no que eu estou fazendo, aquilo vai no automático. Então, no meu caso pessoal, eu tenho um saber intelectual de doutrina espírita muito acima do meu saber ser espírita em espírito e verdade. Estou nessa busca, né? Acho que a questão é essa. Agora, sobre o que esperar das outras pessoas, eu acho que está ali na questão do mito. Ninguém é obrigado a se enquadrar no modelo que eu construo sobre o que aquela pessoa deve ser. Então, eu preciso ter abertura para acolher aquela pessoa como ela é, né? E a postergação e cautela é algo que eu posso decidir com facilidade, tendo um fato objetivo. Então, por exemplo, você precisa fazer um check-up anual de saúde. Será cautela adiar esse check-up? Não é? Luzia? Olha, não há dúvida. Vamos... Aí é postergação. Né? Eu tenho que atualizar uma dívida, né? Eu tenho que negociar alguma coisa no banco. Será cautela eu não ir essa semana, deixar para ir mês que vem? Então, assim, precaução e cautela, a gente, para saber, tem que ter a situação diante de si, e o que interessa não é eu julgar se o outro está sendo cauteloso ou postergando. Eu tenho que analisar o que tem na minha vida, né, para eu saber o que estou fazendo, né? Sim. Luzia, para encerrar bem rapidinho, que nós já estamos avançando no horário do Rafael, Sim. Que foi gentil em dizer que cede para você um pouquinho, mas vamos dar uma corridinha. Que papel, pergunta o Saulo, jogam amor e humildade no enfrentamento dos desafios? Olha, você me dá aí uns 3 anos para eu escrever um livro sobre isso? Olha, a regra básica: amor é lei divina natural. Se eu ajo de acordo com a lei divina natural, eu experimento bem-estar. Se aquilo que eu estou chamando de amor me causa dor, sofrimento, angústia, é porque não é amor, é outra coisa. Agora, que coisa é? A gente no Autocura brinca, né? #Agostinho919A. Faça-se perguntas, não temas multiplicá-las. Agora, quando aquilo que eu estou fazendo... Agora, por exemplo, eu amo Joana de Ângeles, eu amo o ICEB, eu amo vocês, eu amo estar aqui fazendo isso, então estou numa bem-aventurança, posso dizer assim, né? Agora,
estou chamando de amor fazer algum trabalho, e aquilo está me dando um sofrimento, uma agonia, um não sei o quê, estou nesse trabalho por outro motivo que não é amor, preciso saber o que é. Agora, para completar a resposta, daqui a 3 anos a gente volta a conversar, tá, Saulo? Tá bom. Então, tá bom. Então, nós estamos encerrando, agradecendo... Ok, vou marcar onde a gente parou para a gente continuar Isso. daqui. Tá. Isso. Então, nós estamos agradecendo a nossa querida Luzia, nossa médica, ginecologista, que tem feito esses lindos e delicados estudos sobre a obra de nossa também querida Joana de Ângelis. Obrigada, Luzia. Fiquemos em paz. Continue conosco, né? Com certeza. Isso. Então, nós estamos indo para o nosso intervalo, são 5 minutos, e depois nós vamos acrescentar isso que avançamos no tempo do nosso Rafael Melcer, que está conosco já, agora também é um médico que vem trabalhar conosco. Até já.